Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos. Demos início na aula passada falando um pouco a respeito da definição de projetos. Falamos também que um projeto ele deve ser detalhado e documentado, e esse documento com os detalhes do projeto é chamado escopo do projeto, e ele pode ser subdividido em escopo técnico, escopo funcional e escopo de atividades. E demos também algumas sugestões de como gerenciar o escopo de um projeto. Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina falando a respeito da metodologia de projeto. E essa metodologia ela pode ser dividida em algumas fases. Aqui a gente vai dividir em 7 fases e em 2 grupos, né? As fases primárias de projeto e as fases relacionadas ao ciclo de produção, onde nas fases primárias a gente vai falar a respeito do estudo da execuibilidade, vamos falar também a respeito do projeto preliminar e do projeto detalhado, e nas fases relacionadas ao ciclo de produção, iremos falar a respeito do planejamento de produção, o planejamento de distribuição, o planejamento de consumo e o planejamento relacionado ao descarte. Então, para que um projeto ele possa funcionar corretamente, é necessário que se siga uma metodologia. É necessário, para ter um controle total do processo, que todos os passos determinados, pré-estabelecidos, eles sejam seguidos para que o projeto possa funcionar corretamente. Então, as etapas das quais iremos falar na aula de hoje, elas devem ser seguidas e em ordem, né? Quando se debateu inicialmente a respeito dessas etapas, algumas delas eram feitas até de forma, né, paralela, e isso causava muitas vezes retrabalho. Então não é isso que se quer. Então é necessário que se siga cada etapa e verifique, né, se elas estão sendo feitas de forma correta, para que não venha a ocorrer um retrabalho. Então, pessoal, como eu falei, as fases primárias do projeto, esse grupo ele se divide então em 3 fases, onde a primeira fase é a fase da execuibilidade, a segunda é a fase do projeto preliminar e a última fase das fases primárias, esse grupo, é a fase do projeto detalhado. Então a primeira fase é o estudo da execuibilidade. Nessa fase é onde vai se verificar se o projeto ele é executável. Como eu falei, o projeto ele pode surgir a partir de uma exigência do mercado ou alguma ideia inovadora. Então alguém teve alguma ideia de fabricar, produzir um produto e lançar ele no mercado, e aí surgiu essa ideia inovadora, então ele vai fazer um projeto para poder confeccionar aquele produto. Então, essa primeira etapa, né, o estudo da execuibilidade, ele tem por objetivo inicial alinhar o projeto às tecnologias disponíveis, isso para favorecer o processo produtivo. Então, inicialmente é observar, né, se os equipamentos disponíveis ali na empresa eles são suficientes para realizar o projeto e verificar então se os custos, né, da compra de novos equipamentos necessários para a execução do projeto, eles são viáveis, né? Se a empresa ela tem condições de comprar, de arcar, né, com os custos para a compra de novos equipamentos para a execução do projeto. Então nessa etapa a análise de custos ela é fundamental, ela é essencial, né? Então deve-se de início ali procurar, né, as tecnologias disponíveis. Então, por exemplo, a gente quer do semiárido, deve procurar equipamentos que estão disponíveis aqui no semiárido para realizar os nossos projetos, né? Sempre buscando favorecer o processo produtivo, para que ele seja feito da melhor forma e com, né, os menores custos possíveis, visto que os custos eles são essenciais no desenvolvimento de um projeto. Também deve-se, né, adequar-se às necessidades do desenvolvimento do projeto, né, visto que não será possível aí obter uma eficiência máxima, né, eficiência de 100%, principalmente, né, pelas limitações, como eu falei,
do custo e também limitações humanas, mas deve-se então buscar e atender as expectativas do projeto, né? As expectativas iniciais, né? Que vão ser aí detalhadas, né? Buscando sempre ser eficaz, né? Conseguindo se adequar a essas necessidades, sejam elas, né, projetadas no caso de algo novo ou exigidas, né, se forem solicitadas aí pelo mercado. Então você pode não conseguir uma eficiência 100%, mas a eficácia, né, conseguir atender as necessidades do projeto, isso daí é fundamental. Então essa fase ela vai dar início justamente aí ao projeto detalhado, né? Se o projeto for executável, se o projeto ele dá para fazer, então dá início aí ao projeto preliminar. Nessa segunda fase então, no projeto preliminar, o primeiro passo, né, é ver as especificações iniciais ali do projeto, né? Ele vai estar relacionado a isso daí, o projeto preliminar, as especificações iniciais do projeto, né, os requisitos e as informações de gerenciamento e controle. Então, no projeto preliminar, ele vai dar início com uma coleta de dados. É necessário inicialmente coletar os dados para que possam esses dados, né, através deles obter alguma informação e com essa informação poder realizar os cálculos necessários para o desenvolvimento do projeto, os desenhos necessários. Então nessa fase, do projeto preliminar, é a fase em que vão ser realizados os cálculos, em que vão ser realizados aí os desenhos, né, do produto para que ele possa ser produzido. E ele nada mais é, né, do que uma preparação para o projeto detalhado, né, que é a fase seguinte. Então os conhecimentos aí técnicos como desenho, ferramentas da qualidade, eles são essenciais nessa fase para o projeto detalhado, para o detalhamento, né, aí do projeto preliminar. Então, o que a gente vai aprender nessa disciplina mais na frente, né, as ferramentas da qualidade, parte de desenho técnico, são fundamentais nessa etapa, né, do projeto preliminar. Então aí, com o projeto preliminar, né, pronto, com todos os cálculos, desenho, parte para o projeto detalhado, que é a última fase das fases primárias do projeto. E aí, nessa fase, vai se obter a documentação do projeto e os atributos necessários para os objetivos de produção, né? Então, o projeto aí preliminar, com ele pronto, né, pode-se obter, então, aí a documentação já do projeto, né, detalhado, e partir, então, aí, né, para as fases relacionadas ao ciclo de produção e consumo, já com os objetivos já da produção, né? Então, tendo todos os desenhos, as simulações feitas, tudo prontinho, pode partir para as fases relacionadas ao ciclo de produção e consumo. E aí são as 4 fases, né, do ciclo de produção e consumo. A primeira fase do planejamento de produção, do ciclo de produção, né, que é a fase 4. A fase 5, o planejamento da distribuição. A fase 6, o planejamento de consumo. E a fase 7, o planejamento para o descarte. Então, essas fases elas são responsáveis, né, por consolidarem as informações obtidas, né, nas fases primárias e direcionarem para o planejamento do processo produtivo. Elas vão indicar, né, como é que vai se dar a produção, a distribuição, o consumo e o descarte dos produtos. Então, aí no planejamento da produção, que é a primeira fase, né, desse grupo, né, desse ciclo aí de produção e consumo. Então, no planejamento da produção, ele vai ter uma forte dependência, né, com os detalhamentos feitos nos desenhos lá no CAD, né, auxiliados por computador.
e da análise das estruturas através dos cálculos e simulações realizados, isso obtido lá no projeto detalhado. Então é necessário, né, já ter o projeto detalhado para que você possa realizar o planejamento da produção. Então o planejamento da produção ele só pode ser feito após o projeto detalhado estar pronto. Como eu disse, algumas pessoas elas querem fazer as fases de forma paralela. Não dá certo. Primeiro tem que planejar para depois realizar o planejamento da produção. Tem que ter o projeto detalhado inicialmente para que se possa realizar o planejamento da produção. Não é possível fazer ao mesmo tempo os dois. Não vai haver aí um retrabalho. Então isso vai permitir o controle, né, da manufatura e do planejamento de distribuição, que é a próxima fase. Então, já com os desenhos em mãos, com os cálculos, né, é possível obter aí as informações que vão auxiliar no planejamento, na programação e no controle da produção, da manufatura, na montagem, na sequência, né, aí da produção, podendo então chegar no planejamento da distribuição. E aí no planejamento da distribuição, a gente deve então observar, né, o projeto aí da embalagem, a forma de armazenamento e o planejamento da distribuição. Então deve decidir aí qual vai ser a embalagem, qual a forma de embalar, onde e quem serão os produtos, né, e quem serão armazenados, né, os produtos, e qual a logística de distribuição, né, para encadear aí o planejamento para o consumo. Então é necessário verificar, nesse caso aí no planejamento da distribuição, todo o processo relacionado tanto à embalagem como o armazenamento dela, para que se possa seguir para o planejamento para o consumo. Então aí no planejamento de consumo, aí é onde está os outros dois setores que estarão envolvidos no projeto, que é o setor de vendas e o setor de marketing. Então nessa fase, né, vai ser planejada a disposição do produto no ponto de venda. Então o setor de vendas estará responsável aí pela exposição do produto e o setor de marketing atuará com as estratégias, né, com preço, promoção, garantias, ressaltando aí no caso, né, que o marketing digital ele vem aí se sobressaindo, assim como o setor de vendas também vem se sobressaindo, né, aí com as vendas online, até pelo tempo, né, que a gente está vivendo agora, as vendas online elas têm ocorrido com maior frequência, já que as lojas físicas, boa parte estão fechadas. Então é fundamental, né, essas estratégias aí de marketing e de venda para que o produto ele possa chegar até o consumidor. E por último, o planejamento para descarte, né, que essa fase ela vai estar relacionada com o processo de desmontagem, o reaproveitamento, né, de partes do sistema para uma logística reversa, visando aí uma logística reversa, e o descarte, então, dos resíduos, né, aí os resíduos que não serão reaproveitados. Então, hoje em dia, né, antigamente não, antigamente as empresas elas produziam e geravam resíduos e não se preocupavam muito com o destino final desses resíduos. Hoje em dia não, hoje em dia as empresas elas têm essa consciência de que tem um dever ambiental. Muitas empresas hoje em dia estão buscando aí o selo verde, né, de acordo com a ISO 14001, que é a ISO que trata o sistema de gestão ambiental, sempre pensando no desenvolvimento sustentável, né?
que visa aí o cuidado, né, com o meio ambiente, o cuidado com os nossos recursos, visando também as gerações futuras, né, para que elas possam aproveitar esses recursos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.